Garoto fracassado, piada do colégio, desperta poder e deseja virar boxeador profissional. Mas para isso, ele precisa passar na prova de Rank S e derrotar o maior prodígio do boxe. Vem comigo no recap. O anime começa mostrando Ippo Makunoichi ajudando a sua mãe a guardar alguns itens de pesca. Daí vemos que ali é uma loja de aluguel de bar. Ippo pega várias caixas e vemos que ele é forte estilo Academia dos Maromba. Ele leva tudo até uns pescadores que alugaram um bar. Ele empurra o barco e despede da turma, limpando o suor e mostrando que além de forte tá com shape em dia. Passo para o outro dia e Ippo está na escola ouvindo seus colegas combinando o rolê. Eles até o chamam, mas ele diz que não vai poder porque precisa ajudar a mãe no trabalho. Então eles saem e começam a falar mal de Ippo, que ele é chato, que é um saco de pancadas, um zero à esquerda. 100% chateado sozinho, ele vai embora. No caminho para casa fica se lamentando que não tem amigos e que a sua prioridade sempre será a sua família, nível Vin Diesel. Ao fundo vemos o Umezawa, com seu topete de quase 3 metros de altura com seus dois amigos, mas para figurantes tapado. Eles passam do lado de Ippo fingindo que ele não existe. Começa a falar que tava fedendo minhó. Sem graça, Ippo tenta puxar assunto, mas do nada Topetizawa o chuta fazendo ele cair de um barranco. Lá embaixo começa a sessão tortura, com Umezawa socando Ippo sem dó nem piedade e muito menos com motivo plausível. Ippo cai no chão todo ensanguentado tentando parar com a situação, mas Topetizawa começa a falar mal da mãe de Ippo. Ele fica com raiva, mas não revida, diferente do Topetizawa que o chuta novamente. Quase caindo do céu chega Takamura, que pega Ippo e fica triste com a situação. Umezawa, valente, tenta intimidar Takamura, mas sem ligar e tão rápido quanto o Flash, Takamura tira o cinto dele e dos figurantes tapados, que ficam assustados com a demonstração de poder e vão embora com o rabo entre as pernas. Takamura então leva Ippo para a academia de boxe. Lá ele acorda com o barulho de um soco em um saco de pancadas. Takamura vai até ele, onde Ippo agradece, mas leva uma indireta bem direta quando Takamura diz que tem preguiça de quem apanha e não se defende. Ippo fica triste e vai embora, mas antes Takamura desenha a cara de Umezawa e cola em um saco de pancada e pede para Ippo bater o mais forte possível. Mas antes passam umas dicas de soco. Ippo escuta e, como um super saiyajin, bate no saco de pancadas e o faz voar quase 3 metros de altura. Ninguém acredita, nem mesmo o Ippo, já que ele fica comemorando, mas não percebe que o soco foi tão forte que fez sua mão sangrar. Takamura leva para o vestiário, faz um curativo e começa a pegar no shape de Ippo e percebe que ele realmente tá shapeado. Ippo fala que nem treina, mas quer ajudar a mãe no aluguel de bar. Takamura fala para ele que ele deveria usar força para calar Topetizawa, mas Ippo fala que não vai revidar. Antes de ir embora, ele passa 2 fitas de VHS para Ippo e para devolver quando terminar de assistir. Chegando em casa atrasado, Ippo vê sua mãe trabalhando e sai correndo para ajudá-la. Mas antes, ela o vê cheio de curativos e pergunta o que houve. Com vergonha, Ippo pega as caixas e ajuda os pescadores. Depois volta para casa e vai assistir as fitas. No começo ele acha estranho, mas depois percebe que os caras do vídeo eram fortes e que ele também queria ser forte. Chega outro dia e Ippo vai para aula. Antes, passa em uma banca de jornal e compra umas revistas de boxe. Ele começa a ler as revistas na sala de aula e descobre que o Takamura era um atleta brabo com rank SS Ultra. Ele ouve seus amigos zoando de quem gosta de boxe, o que faz o levantar e defender o esporte. Grilado, ele vai embora para casa correndo. De manhã bem cedinho, vemos Takamura correndo e treinando. Ippo vê e fala que viu todas as fitas e que estava decidido em ser boxeador. Takamura fica full pistola e acha que Ippo está o desrespeitando, já que o boxe não é para faracotes e perdedores. Ippo diz que não estava brincando e começa a chorar, falando que queria ser forte igual Takamura e que ele estava 100% decidido. Daí Takamura o leva até embaixo do barranco, embaixo de uma árvore e lança um desafio. Se Ippo passasse, ele o levaria para ser um boxeador de verdade. O desafio era o seguinte: Ippo deveria pegar 10 folhas de uma árvore em uma semana, no estilo Rock Balboa. Deveria socar cada uma das folhas, pegando 10 no total. E o que parecia ser fácil, na verdade se mostrou ser uma missão quase impossível. Ippo começa a tentar, mas vê que o desafio estava mais para uma missão que ele nunca ia conseguir. Ele tenta várias vezes e consegue pegar apenas 2 folhas. Então ele volta para casa, toma café da manhã e vai para aula, treinando ali com seus lápis. Daí vemos a rotina de Ippo durante a semana. Ele vai para a árvore, volta para casa para ajudar a mãe, vai para aula, volta para a árvore, dorme na aula e volta para a árvore de novo. Ele tá tão louco para conseguir que nem se importa mais com o Topetizawa e muito menos com os tapados. No último dia, ele chega em casa bem cedinho, na hora do café, e vê que sua mãe foi ajudar alguns pescadores. Ippo esqueceu de ajudá-la, e ao tomar o café, ele vê um bilhete de sua mãe falando que estava feliz ao vê-lo se esforçando, que ele não precisava se preocupar com ela nem com o trabalho. À noite, Ippo volta para a árvore e vê que ainda o seu esforço não era o suficiente. Ali, ele fica a madrugada toda, e logo pela manhã ele lembra do som do soco de Takamura, e entende que aquele era o segredo. Então ele soca o ar e percebe que o som era o mesmo, e ali ele percebe que conseguiu achar a manha do jogo. Takamura chega até a árvore e Ippo lembra do desafio. Juntos vão até a árvore e Ippo, 100% exausto, consegue pegar as folhas nível Rock Balboa. Mostra para Takamura e comemora. Takamura acredita sem acreditar e promete levá-lo para a academia de boxe, mas que antes ele deveria fazer abdominais e
correr bastante por um mês. O tempo passa e vemos Ippo na academia de boxe junto com Takamura, lhe apresentando para todo. Kamogawa, o dono da academia, fica pistola com Takamura e o leva para sua sala perguntando que circo era aquele e que não era fácil assim ser aluno da academia, que lá eles precisavam de um aluno com ambição e que Ippo não parecia ter. Takamura diz para o velhote confiar, daí Kamogawa tem uma ideia. Takamura leva Ippo até o vestiário e diz que ele deveria fazer um treino de luta e que se ele demonstrasse confiança, a vaga de aluno da academia era dele. Ippo fica com cagaço, mas Takamura fala para ele virar homem e tentar. No ringue, Ippo conhece Yagi e Kamogawa, e também o seu adversário, Miyata. Ippo acha que tem chance, mas Takamura diz para ele que Miyata é brabo e que está acima da média de todos os boxeadores profissionais, que o cara é bom. Ippo volta a ficar com cagaço, mas Takamura fala para ele focar em mostrar que é bom. Ippo vai para dentro do ringue e escuta a dica de Takamura para o round. Ippo deveria fazer a estratégia da tartaruga, levantar a guarda e não abaixar as mãos. Começa a luta, Ippo sai correndo tentando acertar Miyata, que desvia como se estivesse patinando no gelo. Takamura então lembra a Ippo da estratégia da tartaruga. Nesse meio tempo, Miyata soca a barriga e a cara de Ippo, o que o leva pro chão. No chão, Ippo percebe que Miyata não tinha nada a ver com ele e que não seria fácil conseguir ter a chance de ser boxeador profissional. O episódio começa com Ippo fazendo cosplay de tapete no chão. Kamogawa começa a contar e Ippo, sem perder tempo, levanta do chão, segura nas cordas e olha para Miyata com desespero. Kamogawa comenta que Ippo tem coragem e bolas o suficiente para ser um cabra macho. Takamura vai até Ippo e fala para ele largar de ser sem ouvido e para não abaixar a guarda. Ippo comenta que abaixou por instinto, mas que não ia acontecer novamente. Chega então Aoki e Kimura, amigos de Takamura e lutadores profissionais. Eles falam que tinham reservado o ringue, mas Takamura manda para eles que estava ocupado e que era para eles ficarem quietos. Volta para o ringue e Miyata começa a pular no chão que nem pipoca e depois começa a socar Ippo cada vez mais. Porém, dessa vez Ippo lembra de bloquear. Miyata então percebe que Ippo estava obedecendo às regras de Takamura e aproveita para dar um soco na barriga e em seguida na cara, um clássico knockdown, 10 de 10. Takamura, desesperado, começa a gritar para Ippo levantar. Ippo, mais tonto que um bêbado, percebe que Miyata era overpower e rank S, e que ele não tinha chance. Takamura então começa a jogar confete em Ippo, lembrando que o garoto tinha vontade de ser boxeador e que lutou para isso ao pegar as folhas. Ippo então sobe de nível, levanta e grita que vai ser um boxeador profissional. Aoki e Kimura ficam impressionados ao ver a resistência de Ippo. Aquele garoto definitivamente não era rank E. Acontece que Miyata é rank S, então pressiona Ippo até o limite, até que ele não aguenta mais e sai correndo feito uma gazela pelo ringue. Kimura joga fogo no parquinho e fala que os socos de Miyata eram fracos e que ele esqueceu de tomar biotônico quando criança. Pistola, Miyata soca o Ippo mais forte. Todo mundo acha que Ippo já era, mas ele agacha, levanta e sai correndo. Miyata então fica de saco cheio e prepara para acabar com aquela luta, mas quando ele arma o golpe final, o gongo soa e o primeiro round termina. Ippo senta no canto do ringue para descansar um pouco. Takamura então pergunta a Ippo como ele conseguia aguentar tanto soco e se era por conta do bullying que ele sofria. Então Ippo comenta que sim, mas que ali não doía muito porque estavam de luva. Ele também fala que o bullying nem doía, que na verdade o que doía era a humilhação de ser tratado como lixo. Takamura olha para ele e percebe que Ippo sofreu tanto quanto a Juliette no BBB. Ippo então se levanta para o segundo round, mas antes Takamura avisa que no segundo round era para ele sair da defensiva e partir para o ataque. Ippo não sabe como, já que ele nunca havia treinado antes, mas Takamura lembra do treino das folhas, que tudo que Ippo estava fazendo era treinar, mas que dessa vez ele deveria mexer mais os pés e se aproximar para a luta. No outro canto, pergunta a Miyata por que ele estava pegando tão leve, mas ele não liga e finge de surdo. O gongo soa e começa o segundo round. Ippo assume a posição de ataque e a posição de luta. Daí ele vai andando até Miyata, conversando sozinho, relembrando tudo o que Takamura havia lhe ensinado até ali. Ippo se aproxima cada vez mais e soca Miyata. Kamogawa pira na força do soco e percebe que o garoto tinha futuro e que de rank E não tinha nada. Miyata então começa a desviar e em contragolpe atinge Ippo, que cai no chão. Kamogawa então percebe que Ippo só sabia aquele golpe, o que na verdade era mentira. Takamura grita para Ippo que era para ele usar a direita e que ele havia o ensinado no dia em que Ippo socou o saco de pancada com desenho de Umezawa. Ippo lembra e vai pra cima. Ele volta a socar Miyata com toda a força e energia que ele tinha, mas vai começando a ficar cansado. Miyata percebe que Ippo estava ficando sem bateria, mas Ippo fala que não vai parar. Então Ippo dá um level up e dá uma de direita em Miyata que o desarma. Agora era a hora. Ippo tava com a bola no gol, só faltava chutar. Ele vai dar o soco final, mas Miyata desvia. Quando ele vai contra-golpear, o gongo soa. Fim do segundo round. Miyata sai andando e vemos que o soco de Ippo passou de raspão na cara dele. Aoki e Kimura ficam soltos que nem arroz de empolgação. Takamura fica pensando que Ippo perdeu a melhor chance
chance da luta, que o próximo round com certeza será o último. Do outro lado, os figurantes ficam jogando mais fogo no parquinho, falando que Miyata era rank E pela humilhação que estava passando ali, e que ele tinha medo de Ippo. Miyata ignora e pensa que a técnica é quem manda, e que ele vai descobrir a fraqueza de Ippo e vai acabar com aquele circo do próximo round. O terceiro round começa, e dessa vez Ippo toma a frente. Ele parte para cima de Miyata confiante, que nem a gente em toda a Copa do Mundo. Ele dá vários socos possíveis e imagináveis, mas Miyata não é bobo nem nada e dá um contragolpe direto no queixo de Ippo, venenoso igual serpente. Até porque Kamogawa comenta que soco no queixo balança o cérebro e causa um distúrbio temporário. Ippo mostra que veio de outro planeta e começa a socar as pernas para voltar a senti-las, o que dá certo. Então ele levanta. Ninguém acredita, nem mesmo Miyata. Eles começam a achar que Ippo na verdade era um alienígena. Ippo começa a andar. Miyata então vai para cima dele e o soca novamente. Ippo cai, mas levanta de novo. Ippo está 100% decidido. Ele quer virar um lutador de boxe. Takamura então lembra Ippo que se ele cair novamente, a luta vai acabar e tudo vai por água abaixo. Miyata então soca novamente. Ippo vai cair, mas consegue se equilibrar. Kamegawa pira o cabeção na malemolência do garoto. Miyata fica full pistola e fala que não aguenta mais e volta a socar Ippo cada vez mais forte. Então Ippo cai, só que não, ele consegue se equilibrar novamente. Daí o anime lembra a gente que rapadura é dura, mas não é mole não. Ippo exausto tenta acertar Miyata, que dá o último contragolpe em Ippo. Ippo cai em câmera lenta, murmurando que seria lutador de boxe. Ele não aguenta e cai no chão feito uma barata. Finish, acabou. Takamura sai correndo para ajudar Ippo e percebe que ele está inconsciente. Humilhado, Miyata vai embora. Takamura então vai até a sala de Kamogawa e pergunta por que ele saiu da luta, se ele não tinha visto até o final. Que era injusto, que deveria ter visto porque Ippo é muito bom. Kamogawa avisa que viu o suficiente e que Ippo deveria voltar no outro dia para a academia, que a vaga era dele. No banheiro vemos Miyata com os braços vermelhos, todos machucados. Ali ele e nós percebemos que o box do anime havia mudado, nada seria mais como era antes. No ringue jogam água em Ippo, que acorda e volta à vida. Ele então lembra do último golpe e que havia perdido. Todos começam a elogiá-lo e que não precisava ficar triste, que como novato ele tinha se saído muito bem. Ippo ouve a palavra novato e pergunta se a vaga era dele. Takamura confirma e o avisa que deveria voltar no outro dia. Ippo começa a chorar de felicidade e todos ficam com a cara de poker face. O anime corta para a casa de Ippo. Vemos que ele está dormindo e ao fundo sua mãe também o vê, com um olhar de orgulho e felicidade. O filho havia mudado. Tudo ali agora seria diferente. Um novo dia começa e Ippo sai correndo feito uma gazela feliz porque vai começar a treinar. Mas ao mesmo tempo fica se perguntando se um dia vai virar overpower. Do Neida ele começa a praticar, mas dá um soco em uma banca de fruta que voa pelo ar. Aoki e Kimura estão ali do lado vendo tudo, e agora tem a certeza que Ippo realmente não é do planeta Terra. Ippo então chega na academia, fica parado na porta pensando na vida, e Aoki do Neida usa o jutsu 1000 anos de morte em Ippo. Ippo fica louco, mas Aoki avisa que aquele jutsu na verdade era para relaxar e que todos os campeões são atacados por esse jutsu no dia a dia. Ippo não acredita, e Aoki e Kimura olham um para o outro, felizes porque acharam um tonto para zoar todos os dias. Eles entram na academia e veem Yagi, o gerente, falando que ele quem vai treinar Ippo. Aoki e Kimura falam que ele não ia fazer nada, que agora Ippo estava com eles. Yagi fala que eles eram badecos e que não mandavam em nada ali, mas Kimura e Aoki fingem de surdo e levam Ippo. Nas escadas falam para Ippo que eles iam lhe ensinar o básico e que depois ele estava liberado para correr. E treinar em saco de areia era ultrapassado. Do Neida aparece Takamura e pergunta que palhaçada era aquela. Yagi no fundo conta que Kimura e Aoki haviam raptado Ippo, mas Takamura avisa que quem iria treinar Ippo seria ele. Aoki e Kimura ficam full pistolas e falam que Takamura era um animal, uma besta. Takamura então pega os dois para Cristo e os lembra que ele era Rank S e overpower real da academia, que eles eram seus escravos. Como o mestre dos magos, chega Kamogawa e pergunta que circo era aquele. Takamura então fala que estava ensinando bons modos para Kimura e Aoki. Daí Kamogawa dá a lição de moral em todo mundo, falando para acordarem para a vida, que eles eram tontos e um bando de Rank E medíocres. E em seguida ele olha para Ippo e fala que ele quem iria treinar o garoto, e se tinha algum problema nisso. Ippo diz que não, que estava 100% preparado. Kamogawa então manda eles trocar. Ippo vai pro vestiário e tem a certeza que na verdade foi para um hospício ou um purgatório. Ippo volta para a academia, onde Kamogawa começa a pegar o shape dele, lá ele, e manda Ippo pegar as luvas e subir no ringue. Takamura, Aoki e Kimura veem que Kamogawa iria fazer o treino de manopla. Kamogawa então lança as regras do treino para Ippo. O garoto deveria acertar as manoplas nas posições em que ele colocasse, o que Ippo faz. Ele começa a socar as manoplas igual quando você pega a raquete elétrica para matar mosquito. Kamogawa então vai recebendo os socos e ensinando Ippo novas técnicas. Takamura e os animais começam a ouvir os socos bem altos de Ippo, que o garoto também era overpower.
Ippo cai no chão, exausto e 100% cansado. Kamogawa comenta que aquela era a duração média de um round que era para o garoto lembrar e que estava na hora do segundo round. Ippo continua socando as manoplas como se estivesse matando um mosquito, mas de uma forma mais bonita, mas vai ficando cada vez mais cansado. Miyata então chega na academia e comenta com Takamura que o barulho dos socos estavam bem alto e quem é que estava treinando. Daí ele olha pro ringue, vê Ippo e fica chocado. Kamogawa vê que Miyata estava por ali e ele então lança fogo no parquinho. Ele avisa a Ippo que se ele acertar qualquer lutador da categoria dele com aqueles socos, eles sentiriam doer até o esqueleto. Miyata ouve e entende a indireta bem direta. Kamogawa comenta que Ippo estava pronto em 3 meses para derrotar Miyata. Ippo não acredita, mas fica um pouco animado com a promessa de virar Rank S em apenas 3 meses. Kamogawa lembra Ippo que ele não conseguiu acertar Miyata nenhuma vez, mas que ele tinha resistência e também socos bem fortes, e que se ele aprender a socar em vários ângulos, a defesa do adversário seria quebrada e que ele venceria. Ele também destaca que um lutador de boxe nem sempre precisa ser técnico, que existem ótimos lutadores que usam a força bruta e que Ippo tinha esse perfil. Ippo então fala que quer chegar no Rank S para vencer Miyata, mas ele não percebe que Miyata estava ali e se caga de medo. Kamogawa então chega até Ippo e fala que vai ensinar um especial para ele lançar no momento certo, o uppercut, e mostra para o garoto como funciona. O dia passa, e no outro dia vemos que Ippo está pulando corda tentando imitar outro atleta. Miyata chega do lado dele, mas com vergonha ele cai no chão. Kamogawa fala para ele parar de ser palhaço, que ali não era circo. Tava mais para um zoológico, mas circo ainda não era não. Kamogawa o leva então até o ringue para ensinar o uppercut. Lá ele passa os detalhes: inclinar para frente, colocar os punhos do lado do corpo e depois colocar impulso nos punhos. Ippo entende, concentra e faz nos mínimos detalhes, mas não consegue acertar a manobra. Ele acha que vacilou e que não conseguiu. Do lado de fora, vemos Takamura e os doentes correndo. Kimura e Aoki falam que Ippo não tinha acertado e que ia demorar para virar o Rank S. Mas Takamura avisa que, embora Ippo tivesse errado, ele tinha aprendido perfeitamente o uppercut, que ele estava ansioso para a revanche, e que Ippo viraria overpower antes dos outros dois animais. De volta na academia, vemos Kamogawa saindo da academia, mas antes avisa Ippo que ele deveria continuar praticando o uppercut e aprender o Shadow Box. Ippo não fazia ideia de como ou o que era Shadow Box, mas fala que vai tentar. Lá ele pergunta para Kimura como é o Shadow Box. Kimura lança vários golpes aleatórios, fala que aquilo era o Shadow Box. Aoki vê e fala que o Shadow Box era de outro jeito, e também lança vários golpes no ar. Ippo não entende nada, e os dois doentes começam a brigar entre si até que um soca o outro. Os dois vão parar na sala de descanso, e Ippo os deixa ali. Ippo fica sentado no banco e vê um lutador no ringue socando o ar, mas de um jeito diferente, como se ele estivesse lutando contra um adversário invisível. Ippo entende que aquilo é o Shadow Box. Ele pegou o esquema. Em casa, Ippo fica parado pensando na sombra de Miyata, mas não consegue ver nada. Ele fica se lamentando que não conseguiu nem aprender o uppercut, que Miyata está anos-luz à sua frente. Daí ouvimos a mãe de Ippo falando que jogaria fora umas folhas que ela achou dentro de um livro. Ippo corre para pegar e guardar as folhas, que para ele tinha valor sentimental. Ele então olha para cada uma delas e fala que enquanto ele treinava na árvore, ele perdia a paciência, mas que com esforço e dedicação, ele conseguiu passar na prova, e que aquela era outra prova. No outro dia, Ippo volta para a academia e vê Miyata no ringue. Ali ele começa a analisar cada detalhe de Miyata, depois começa a tentar fazer Shadow Box. Takamura o vê e percebe que Ippo havia errado e que deveria dar umas dicas. Kamogawa o vê e impede, falando que Ippo não precisava dos conselhos de animais dele e que deveria daquela vez aprender sozinho. 3 dias depois, vemos Ippo novamente fazendo um raio-x visual de Miyata. Daí ele tenta fazer Shadow Box novamente e consegue finalmente ver os golpes de Miyata. Depois vemos Ippo saindo do colégio, tendo que suportar as asneiras do animal do Mezawa. Ippo, sem tempo, parceiro, vai embora e o Mezawa e os tapados correm atrás dele, mas não consegue alcançar e percebe que Ippo estava diferente. Em casa, Ippo faz Shadow Box e consegue finalmente ver a sombra de Miyata. No meio da luta, a sombra invisível de Miyata o atinge e Ippo percebe que mesmo na imaginação, Miyata era Rank S. Na academia vemos Ippo fazendo Shadow Box e dessa vez Kamogawa consegue ver ele treinando. Ele então percebe que Ippo precisava treinar mais, porque só assim ele conseguiria parar a arma secreta de Miyata. Ippo, sentado, está enfaixando a mão enquanto olha o sparring de Miyata. Ele fica tão louco que nem percebe que tá igual um fã de K-pop olhando pro garoto. Depois de contragolpear o adversário e ganhar a luta, Miyata sai do ringue. Ippo então sai de fã de K-pop para lutador de boxe e fala baixo: 3 meses, o tempo necessário para a revanche. Na academia vemos Ippo praticando Shadow Box. Inseguro, pergunta a Kimura e Aoki se aquilo estava certo. Os dois então dão um soco surpresa em Ippo, que sai correndo e cai no chão. Os doentes começam a rir e falam que o garoto tinha muito a melhorar, então decidem ir correr.
assim como Miyata, que também vai correr. Ippo então pede alguma dica de boxe para o chefe, que chama o garoto para dentro do ringue. Lá ele começa a fazer a dança do siri, então o garoto entende a dica que o chefe queria passar. A dica para a luta era a seguinte: Ippo deveria provocar Miyata em toda a luta, para assim ele perder a paciência e partir para cima. Assim ele sairia da zona de conforto do contragolpe e perderia para Ippo. Daí o chefe chama essa dica como Operação Provocação. Daí os dois começam a treinar. No fundo, vemos outro velhote encarando a luta. O treino termina, Ippo senta do lado do velhote para descansar. Miyata volta da corrida e vai até em direção a Ippo. Sem esconder que é um fã de K-pop, Ippo fica todo nervoso imaginando que seu ídolo falaria com ele. Só que não. Na verdade, o velhote é pai de Miyata e o garoto foi até o seu pai só para conversar. O dia passa e o treinamento continua. Enquanto Ippo soca o saco de areia, o chefe fala com Yagi que Ippo melhorou muito e tem muita determinação. O pai de Miyata também está ali e pergunta ao chefe se com aquela luta entre os garotos ele estava buscando algum tipo de provocação. O chefe diz que sim, que aquela rivalidade seria boa para os dois garotos. Ippo para de socar, olha para os velhotes e o saco vai com tudo para cima do garoto. O treinamento acaba. Ippo vai para o banheiro tomar uma ducha. Takamura peladão chega até o garoto e pergunta por que ele estava de toalha. Ippo com vergonha fala nada. Daí o animal tira a toalha de Ippo e percebe que o animal verdadeiro da academia era o Ippo. O dia passa e vemos Ippo em uma loja de artigos esportivos. Lá o garoto procurava por um sapato de boxe. O atendente, bem picareta, tenta passar a perna no garoto, oferecendo um sapato caro e que não ajudaria ele na verdade. Miyata olha tudo e dá uma de Celso Russomano. Ele vai até o atendente e fala para ele que Ippo deveria usar um sapato de borracha, já que ele era infighter. Ippo, fã de K-pop de Miyata, agradece e não sabe o que fazer. Miyata vai embora e Ippo vai atrás, gritando o nome de seu ídolo para todo mundo. De tanta emoção, ele cai no chão. Miyata vai até ele e fala que ele não precisava agradecer. Ippo insiste e Miyata finalmente decide dar atenção para o seu fã número 1. Os dois sentem um barranco e conversam sobre a vida. Lá, Ippo descobre que o pai de Miyata era um lutador de boxe aposentado, um homem que foi muito habilidoso no passado, mas que perdeu de forma vergonhosa na luta pelo título do leste do Pacífico. O pai, no leito do hospital, fala ao filho que a força vale mais que a técnica. O garoto discorda e comenta que ele mostraria para o pai e para o mundo que a técnica supera a força, e que para isso ele lutaria até a exaustão e derrotaria quantas pessoas fossem necessárias, usando o seu golpe secreto, o contra-golpe. Daí ele sai e deixa Ippo sozinho. Volta para a academia e vemos Ippo insistindo para o chefe que queria aprender a se defender do contra-golpe de Miyata e que ele queria revanche em 3 meses. Chefe olha para o garoto e lança a proposta. Ele ensinaria tudo, mas para isso o garoto deveria treinar bastante e não reclamar. Decidido, ele aceita. Vemos então o treinamento do garoto. Ele corre em cima do morro, treina o core com o chefe em cima dele e o doente do Takamura também. O tempo passa e Ippo vai mostrando para o chefe a força e a determinação que ele tinha. O dia termina e Takamura leva Ippo para comer lamen. Lá descobrimos que Aoki trabalhava em um restaurante e que ali vinha o seu sustento. Eles pedem lamen e começam a comer. Takamura devora o prato feito animal, mas é impedido por Aoki. Aoki avisa que Takamura tinha que lembrar da dieta, que não deveria comer feito um porco. Daí Takamura explica para Ippo que por ser alto é difícil perder peso, que nas vésperas da luta ele nem toma banho para o corpo não absorver a água, que aquilo era um sacrifício que ele fazia para vencer, e que para vencer todos deveriam fazer sacrifício. Ippo fica pensativo e decide ir embora. Durante a caminhada, o garoto pensa que todos ali na academia têm uma história por trás do boxe. Miyata com seu pai, Aoki com o trabalho, Takamura e a dieta, e que eles não transparecem a dificuldade. Ippo então olha ali ao lado. Miyata estava correndo. Ali todos têm fome de vencer, e Ippo naquele momento estava decidido que não ficaria para trás. Na academia, Ippo treina no saco de areia e pensa em seu ídolo Miyata toda hora, em como ele quer vencê-lo. Os doentes estão ali perto e veem que Ippo está 100% determinado e decidido a vencer Miyata. Termina a aula, Ippo sai correndo para casa. Topetizal e os tapados correm atrás para pegar Ippo, mas não conseguem. Esses idiotas finalmente perceberam e entenderam que Ippo havia mudado e que estava bem forte. Um garoto chega em casa e pergunta à mãe qual era o trabalho do dia, então sai correndo para pegar as caixas e ajudá-lo, mas ele não percebe que estava fazendo tudo errado. A mãe dele então fala para o garoto que ele poderia ir para a academia, que ela sabia que aquele dia era especial, então dispensa Ippo, que sai correndo para a academia. No caminho, Ippo vê uma garota andando de bicicleta e fica hipnotizado. Ela passa do lado dele e ele pira o cabeção. Ele pensa que aquele dia seria o melhor dia do ano e que tudo ali estava dando certo, mas de repente ele é quase castrado por um poste. Volta para a academia e entra em cena Fuji, o repórter esportivo de um jornal bem conhecido da região. Ele chega até Yagi e fala que foi até ali para entrevistar jovens prodígios e que estava procurando por Miyata. O gerente então avisa o repórter que Miyata não conseguiria ser entrevistado, porque ele estava se preparando para um sparring. De repente, aparece Takamura todo engomadinho, avisando Fuji que ele seria o juiz do sparring de Miyata contra Ippo. Fuji pergunta quem é Ippo e Takamura fala para ele sentar e ver. A luta vai começar. No ringue, Takamura chama
Ippo e Miyata e recita todas as regras da luta. Todos da academia chegam perto para ver a luta. Todos ali estavam bem ansiosos. Takamura dá um tempo para os garotos e os dois vão para o canto do ringue. Chefe chega até Ippo e fala que o garoto estava preparado, que era só aplicar o que ele aprendeu nos últimos 3 meses. Do outro lado, o pai de Miyata alerta o garoto que Ippo era forte, mas Miyata fala para o velho não se preocupar porque Ippo não acertaria um golpe sequer. Takamura pede para os velhotes saírem do ringue. O gongo soa e a luta começa. Primeiro round. Ippo toma a liderança e ataca. Vai pra cima de Miyata. O jovem desvia dos golpes de Ippo, até porque ele tinha um bom jogo de perna. Ippo não cansa e continua socando o garoto, aplicando na prática o Shadow Box. Porém a realidade era bem diferente, e ele erra um soco em Miyata, que desvia perfeitamente. O garoto não desiste e continua pra cima de Miyata. Ippo tenta cercar o garoto para não deixar que ele use a arma secreta, o contra-golpe. Então ele não deixa Miyata respirar. Porém, em um respiro, Miyata prepara e soca Ippo, mas o garoto é rápido, desvia e acerta um golpe em Miyata. O garoto cai no chão e ninguém acredita, nem mesmo Fuji, que fala que nunca viu Miyata cair. Takamura começa a contar, mas rapidamente o garoto levanta. Ele então pensa que subestimou Ippo e que não deixaria passar outro golpe daquele. O chefe grita do outro lado para Ippo não hesitar, porém Miyata consegue aplicar o contragolpe e Ippo cai no chão. Fuji do outro lado fala que o contragolpe de Miyata é top e Takamura começa a contar. Ippo levanta e fala que tá tudo bem, então volta a partida. Ninguém acredita como o Ippo ainda estava de pé com aquele contragolpe. Miyata entende que o seu contragolpe foi fraco, mas que o próximo vai ser bem mais forte. Os dois continuam a lutar e Ippo não dá chance para Miyata. Ele tenta cercar o garoto a todo custo para não abrir margem ao contragolpe. Ele então tenta socar Miyata e o garoto dá o contragolpe no meio da cara de Ippo. Porém o soco foi bem fraco. Ippo suporta e dá outro golpe no garoto que volta para o chão. Todo mundo percebe que Ippo adiantou o contragolpe de Miyata para com que fosse fraco. Assim ele suportaria o soco e poderia acertar um golpe no garoto. Takamura começa a contar, mas Miyata levanta. Ippo acredita que tem chances e que aquele sparring não seria um 7-1 pro garoto. A luta volta e os dois começam a lutar. Os atletas do lado de fora estão divididos, torcendo meio a meio para os dois. Miyata se sente pressionado. Ele erra o soco e vê que Ippo está preparando o uppercut. Ele não acredita e rapidamente desvia do golpe e dá outro contra-golpe no garoto. Ippo beija o chão e Miyata vai para o outro lado do ringue. Todos acreditam que acabou para Ippo. O contragolpe foi bem forte. Takamura começa a contar, Ippo tenta levantar e cai. Tudo está perdido. Só que não. O garoto então arranja a força do rim e levanta. Todos ficam surpresos e animados. Ippo fala para Takamura que consegue continuar, mas quando vai para cima, o gongo soa. Fim do primeiro round. O chefe sai correndo para ajudar Ippo e pega o garoto e o leva para o outro lado do ringue, enquanto Miyata vai para o outro. Ali, eles descansam para os próximos rounds, que definiria a vida dos dois atletas para sempre. E aí, o que você acha? Quem vai ganhar? Ippo ou Miyata? Comente nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal. Assim eu vou saber se você está gostando do recap. Agora está passando no vídeo alguns vídeos de recap de anime que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.